A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, queridos. Queremos dar as boas-vindas a todos os amados irmãos e também aqueles que estão nos acompanhando aí no nosso canal no YouTube. E quero já convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, médico Lucas, doutor Lucas, no capítulo 14. Nós estamos iniciando uma nova série, Encontro com Deus. E esta noite eu quero pregar sobre o tema o chamado para um encontro com Deus, o custo do discipulado. E nós vamos considerar essa passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 14, e vamos ler do versículo 25 até o versículo 33. Você poderá acompanhar a leitura da palavra de Deus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem o dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce, e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Nós percebemos que o Senhor queria separar dessa multidão que o seguia, que o acompanhava, aqueles que tratavam com seriedade o Evangelho, as boas novas, daqueles que apenas eram curiosos, que apenas estavam para se beneficiar das curas ou da multiplicação do alimento. Em nossos dias, nós vivemos em uma cultura de celebridades. O sonho de muitas pessoas é ser famoso, ter uma comitiva de fãs e seguidores bajulando e desmaiando aos seus pés. Mas, quando nós vamos ao Evangelho, nós vamos ver bem diferente. Nós vemos que essa lealdade inconstante e superficial não satisfaria o Senhor Jesus Cristo. No versículo 25, é dito que uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Mas, nos versos seguintes, o Senhor procura separar dessa multidão aqueles que estavam realmente comprometidos com Ele e com a mensagem do Evangelho, daqueles que apenas estavam curiosos, na empolgação dos milagres que Jesus realizava. Deixe-me fazer um alerta nessa noite. O Senhor Jesus ainda tem o mesmo objetivo para com a sua igreja. O Senhor Jesus continua a separar o joio do trigo. O Senhor Jesus está interessado naqueles que querem um compromisso real com Ele, que querem verdadeiramente ser seus discípulos. Por isso, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos as boas novas de salvação, nós precisamos ter cuidado com dois erros que são muito comuns. O primeiro é que nós podemos dar a impressão de que as pessoas precisam ser puras, precisam ser limpas antes mesmo de virem a Jesus, tornando o Evangelho da graça em um Evangelho de obras, um Evangelho da carne. Se você observar, o Evangelho pregado na Bíblia Sagrada é o Evangelho da graça, é o favor gratuito e merecido. Nós não podemos fazer nada frente ao nosso pecado, sem o poder de Deus, sem o poder do Senhor nas nossas vidas, nós não temos como combater o pecado. É por isso que lá em João, no capítulo 1, verso 12, o Senhor diz: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É Deus que nos torna seus filhos, não somos nós que determinamos que assim aconteça. É Ele que se agrada de nós, como diz a palavra, Ele nos amou primeiro. Então, isso é algo que nós precisamos compreender, que é o Evangelho da graça,
que é o amor de Deus que nos alcança, que é o amor de Deus que nos traz o seu perdão e as suas misericórdias. Mas, por um outro lado, há um outro extremo. O extremo, queridos, que muitos acabam por errar. Achar que nós, enquanto discípulos de Jesus, não precisamos fazer nada. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós precisamos estar vivendo uma vida santa, uma vida reta. É por isso que lá em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, o Senhor Jesus comissiona a sua igreja a ir e pregar o evangelho em todo o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que Jesus lhes ordenou. Nós não podemos viver uma vida leviana, nós não podemos viver uma vida descomprometida. Precisamos sim observar aquilo que o Senhor Jesus tem colocado para cada um de nós. Precisamos entender, queridos, que Jesus chama as pessoas não apenas para segui-lo para o céu, mas para seguir na terra. Não adianta a gente sonhar com a eternidade, se nós não temos os pés no chão, para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, para sermos sal e luz nesse mundo. Nós somos, queridos, ensinados acerca da grande comissão que o Senhor Jesus entregou à sua igreja, de fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus deseja nos transformar por inteiro. Todas as áreas da nossa vida precisam passar por mudanças e transformações. Não há como a gente querer retirar uma área da nossa vida da ação transformadora de Deus. Pelo contrário, nós precisamos pedir que Deus haja em todo o nosso ser, na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos projetos, em tudo que nós fazemos. Ou seja, o chamado para o encontro com Deus, num primeiro momento, você poderia dizer, não custa nada, porque tudo é de graça, tudo foi feito por Cristo na cruz. Mas ao mesmo tempo, ser um discípulo de Cristo vai custar tudo para você. Tudo vai custar para você. Não custa nada você se tornar um cristão, porque pela graça somos salvos. E isso é pela fé, é um dom de Deus. É Deus agindo em nós. Porém, deve custar tudo, porque ser cristão deve significar ser um verdadeiro discípulo. E como nós lemos nessa noite aqui, se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ou seja, vai custar tudo para você. Em alguns momentos, você vai precisar olhar para tudo aquilo que você imaginava que era algo bom, segundo o padrão desse mundo, e vai precisar abdicar disso por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Um discípulo, querido, é um seguidor, e Jesus nos chama para estar com Ele, observar e aprender, e isso requer compromisso. Hoje, nós vivemos um mundo que é descomprometido com o outro, porque nós somos ensinados desde cedo a buscar a nossa felicidade, apesar da infelicidade do outro, porque o que vale é a minha satisfação. E aí quando nós vamos ao Evangelho, o Evangelho vai nos ensinar um outro caminho, uma outra direção, aonde nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus, queridos, quer limpar a sua vida. Jesus quer cooperar com você, e você tem que estar disposto, você tem que estar arrependido, você tem que estar envolvido nesse processo. Não adianta simplesmente levantar a sua mão após a pregação num culto de domingo, ou até mesmo vir à frente e fazer uma oração, aonde você confessa Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Essa mudança vai precisar estar acontecendo paulatinamente na sua vida. O Espírito Santo vai estar agindo, transformando o seu caráter, mudando as suas emoções, mas você vai precisar se esforçar, você vai precisar se dedicar. Essa é a vida santa e reta que o Senhor deseja de cada um de nós. Quando você entrega a casa, que é a sua vida para Cristo, você tem que estar preparado para que Ele faça algumas mudanças, para que Ele derrube paredes, para que Ele reconstrua, para que Ele conserte coisas quebradas na sua vida.
Mas também, queridos, ser um discípulo significa que nós vamos cooperar na ação, na obra de Deus que Ele deseja fazer em nós. Deus realmente, querido, quer restaurar o nosso viver. Mas até que ponto nós desejamos essa restauração de Deus? Quantas vezes nós não temos realizado encontros de casais com Cristo? Quantas vezes nós não temos realizado casados para sempre? Cultos de casais? Mas isso não impede que tenhamos crises, dificuldades no nosso relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal está constantemente sendo bombardeado. O inimigo procura de todas as formas destruir a harmonia conjugal, a harmonia na família. Esse é o objetivo dele: roubar, matar e destruir. Mas em contrapartida, o Senhor vem em nosso auxílio. O Senhor vem nos ajudar a vencer todos os problemas. Mas também precisamos fazer a nossa parte. Como marido, como esposa, precisamos colaborar para que a nossa casa, para que o nosso lar seja realmente um espaço do amor de Deus, na coexistência de pessoas que são tão diferentes. Jesus não quer, amados, que nós tenhamos ilusões acerca do chamado para o encontro com Deus. O chamado para encontrar Deus significa ser discípulo de Jesus. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite e você seja um crente que tem resistido à obra de Deus na sua vida. Você tem permanecido insensível à voz do Espírito Santo. Nada o agrada. Tudo está errado. Ou, quem sabe, você pode ter até mesmo a aparência de um moralista, de uma pessoa espiritual, uma linguagem cheia de frases de efeito, parecendo trigo, mas está sendo apenas o garoto propaganda do Denorex. Parece remédio, mas não é. Acho que você já ouviu falar acerca de alguém que possa ter investido suas economias em algum negócio que prometia lucros muito acima do mercado. As promessas de grandes ganhos fazem muitos arriscarem tudo, e não demora muito para que aquele sonho se transforme em pesadelo. Aquelas promessas foram apenas palavras lançadas ao vento. Alguém ganhou, lucrou muito, o estelionatário. E os investidores, aqueles que foram ludibriados, enganados, perderam tudo. Assim é o mundo. Mas com Jesus, querido, não é assim. As promessas do Senhor se cumprem. Quando Ele nos chama para sermos perdoados, para nascermos de novo, assim Ele cumpre. Isso é real. As promessas do Senhor se cumprem. Mas tudo isso acontece de forma gratuita. É a graça de Deus. Porém, Deus quer que saibamos para o que nós estamos sendo chamados. Quando Ele nos chamou, e um dia Ele chamou a cada um de nós, talvez você não soubesse o que eu aguardava. Alguns talvez tivessem até uma ideia um pouco distorcida do que era ser um cristão. E aí, com o passar do tempo, você começa a conhecer mais de Deus através da sua palavra, através de estar na casa de Deus, na comunhão dos santos. E alguns acabam por se decepcionar, se entristecem, até mesmo retrocedem. Mas será que é isso que Deus quer para as nossas vidas? Certamente que não, queridos. Quando Deus nos chama, Ele quer que nós possamos experimentar coisas tremendas no seu relacionamento. Nos dias do seu ministério nesse mundo, Jesus atraía multidões para si. Mas então, Ele começou a peneirá-las. Ele não quer que tenhamos ilusão de que não há custos para ser um seguidor comprometido de Cristo. Se você apenas quer ser mais um no meio da multidão, que está acompanhando Jesus apenas por conta dos milagres, apenas por conta da multiplicação dos pães, talvez aconteça com você a decepção de voltar para trás. Mas, se você realmente é alguém comprometido com o Senhor, você vai perceber que na sua caminhada você vai precisar calcular os custos do seu discipulado. E Ele quer que entendamos para o que estamos sendo chamados, qual é o preço
que precisamos pagar. É por isso que aqui em Lucas, nos versículos 25 a 33, o Senhor nos revela o seu chamado para um encontro com Deus. E eu quero apresentar esse ensino a vocês em 3 tópicos. Em primeiro lugar, quando nós vamos lá no versículo 26, nós observamos que há uma crise de amor. Veja aí o versículo 26. Se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Numa leitura rápida, alguém poderia dizer que Jesus está nos instruindo a odiar o nosso pai, mãe, mulher, irmãos e até mesmo a nós. Será que é isso que Jesus está querendo ensinar? Porque se assim for, há uma contradição com o que está lá em Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Além das contradições em todo o ministério de Jesus, que sempre ensinou o amor ao próximo. Como é que ele poderia agora estar ensinando a odiar o próximo? Principalmente um próximo tão querido como é o pai, a mãe, o irmão, a esposa, o esposo e a nós mesmos. Será que há alguma contradição na palavra de Deus? Será que há alguma contradição nas palavras de Jesus? Não. E o que quer dizer isso? Simplesmente, amados, Jesus está usando o exagero para enfatizar uma verdade. Ele está usando uma figura de linguagem. Jesus está dizendo que todos os outros amores em nossas vidas devem ser inferiores em comparação com o amor a Deus. Jesus está exagerando para nos fazer perceber que o nosso amor por Ele deve ser um amor preeminente, superior, se nós quisermos ser seus discípulos. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 37, Jesus colocou assim: quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Hoje à tarde, estava compartilhando essa mensagem com a minha filha, e ela estava dizendo: pai, isso é tão difícil, porque nós somos muito próximos um do outro, há aquela afinidade, há aquela presença constante, é muito difícil isso. É verdade. E aí, lendo um livro que é muito conhecido, um livro de missões, Até os Confins da Terra, um best-seller para aqueles que amam o evangelismo, a obra missionária. Ali está relatado casos de missionários. Eu lembro bem um casal que fazia uma obra missionária e houve perseguição e eles foram presos e foram julgados e condenados. E os seus algozes cavaram um buraco e colocaram aquela família, era o casal de missionários e seus 2 filhos. Um adolescente e uma criança. E eles começaram a jogar terra. Imagina o desespero do pai e da mãe vendo os seus filhos serem tragados pela areia. O choro. Queridos, esse é um sentimento difícil, mas mesmo assim, eles não negaram a Cristo. Eles viram o seu primeiro filho, aquela criança, ser morta. Depois, o adolescente, a esposa. E por último, aquele homem que deu a sua vida pregando o evangelho em terra estranha. Sucumbir ali. Mas eles tinham a promessa do Senhor de ser fiel até a morte e receber a coroa da justiça. Nada poderia separá-los do amor de Deus. Hoje, qualquer coisa já nos desanima, qualquer coisa já nos faz esmorecer, é motivo de lamúria, de reclamação, de murmuração. Charles Thomas Studd, um missionário inglês, que passou a maior parte da sua vida servindo a Deus na China, 10 anos, na Índia, 6 anos, e na África, 21 anos, é uma prova para todas as gerações de jovens que vale a pena perder tudo o que este mundo pode oferecer por amor a Cristo e desejar somente o mundo por vir. Aquele jovem, ele temia que a sua noiva o amasse mais do que amava Jesus. Por isso, quando eles ainda estavam se comunicando por cartas,
Ele escreveu uma declaração que ela deveria repetir todos os seus dias. E nessa declaração constava o seguinte, que aquela jovem precisava dizer: Jesus, eu te amo. Tu és mais querido do que Charles jamais poderá ser. O que ele queria era dizer para a sua futura esposa: olha, eu sei que você me ama, mas o seu amor por Jesus sempre terá que ser maior do que o seu amor por mim. Queridos, para ser discípulo, é preciso amá-lo supremamente. Você poderá dizer assim: pastor, esta não é uma mensagem popular, esta não é uma mensagem para atrair multidões, esta é a mensagem para reduzi-las, esta é a mensagem que faz as pessoas recuarem. Mas se você observar o que aconteceu nos dias de Jesus, nesse mundo, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, é dito que ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. E muitos dos seus discípulos o abandonaram. As pessoas deixaram Jesus Cristo porque ele pregou esta mensagem. Amados, nós não podemos nos furtar a levar a mensagem da cruz às pessoas. Pode ser que nessa noite você esteja priorizando o seu amor de forma incorreta. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao invés de você estar se curvando em adoração a Deus, você está se curvando a outro amor. Pode ser um amor pecaminoso, pode ser um pecado escondido, pode ser algo que você sabe que desagrada o coração de Deus, mas que você continua alimentando. Mas também pode não ser um pecado, pode ser um amor à igreja, à instituição religiosa, ou pode ser o amor a um membro da sua família, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, ou até mesmo a você mesmo. Estamos falando, queridos, de um amor desordenado, que efetivamente é idolatria. Às vezes a gente olha para determinado grupo religioso e diz assim: ah, eles são idólatras, porque eles se curvam diante de imagens. Mas quantos não estão em igrejas ditas evangélicas, e que estão com idolatria, idolatrando a um trabalho, idolatrando ao nome da igreja que frequentam, idolatrando alguém da família? Talvez essa crise de amor seja porque você está procurando o amor em outro lugar, em outra pessoa. É importante entendermos que Jesus não está dizendo que não devemos amar o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, ou a nós mesmos, não. Ele não está dizendo que devemos odiar o nosso próximo, não é isso, mas que nós devemos olhar para os outros amores, sabendo que eles são subordinados ao amor de Deus. Como cristãos, nós não vamos a orgias, nós não participamos de promiscuidades, nós não nos envolvemos com drogas, mas alguns de nós estão adorando suas famílias ou carreiras. É por isso que nós não entendemos o chamado para o encontro com Deus. Estamos envoltos na lama, no charco, e não conseguimos chegar até as águas limpas e puras. Jesus está te dizendo: se você quer um encontro com Deus, se você quer ser seu discípulo, você tem que ser agressivamente violento com todos os laços do coração que o impedem de amar a Deus acima de tudo. Se há algo ou alguém que tem tirado a primazia de Deus na tua adoração, você precisa saber que toda glória é dada somente a Deus. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, e aí vem uma coisa maravilhosa: se você ama a Deus acima de todas as coisas, o seu amor ao seu cônjuge, à sua esposa, ao seu marido, o seu amor aos seus filhos, aos seus pais, até mesmo a você, vai ser muito melhor. Não vai ser muito maior, mas vai ser muito melhor. Sabe por quê? Porque o amor de Deus vai ser derramado na sua relação com o teu próximo. O amor de Deus vai ser derramado na relação com o teu marido, com a tua esposa. E naquele momento em que porventura você sinta o desejo de abandonar tudo, largar tudo, você vai se lembrar que Jesus não te abandonou, Jesus não te largou quando você estava no charco do pecado. Pelo contrário, Ele te alcançou com o seu amor, com a sua misericórdia.
É por isso que nós precisamos investir cada dia, queridos, no nosso casamento, nos nossos filhos. Em segundo lugar, para atendermos ao chamado de um encontro com Deus, devemos carregar a nossa cruz. Veja o versículo 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Queridos, nem todos os cristãos carregam a sua cruz, isso é óbvio. E alguns mesmo evitam carregar a cruz, vivendo uma vida nominalmente inconsequente. Vivendo apenas de um oba-oba festivo. Ah, hoje tem festa na igreja, tem congresso, estou lá. É culto de oração, meu Deus. Não dá para fazer aí uma programação diferente, não? Queridos, Jesus é enfático, é firme ao dizer que aquele que não carrega a sua cruz e não o segue, não pode ser seu discípulo. Algumas pessoas pensam que carregar a sua cruz significa ter que suportar algum tipo de enfermidade física ou emocional, ou talvez aguentar um vizinho problemático, uma esposa irritante, um marido rabugento, ou filhos rebeldes, ou pais intransigentes. Você às vezes ouve algumas pessoas na igreja falando assim: esse daí é a minha cruz que o Senhor me deu para carregar. Não se trata de uma doença, ou circunstância, ou situação da qual não possamos sair. Na verdade, carregar a nossa cruz é algo que nós escolhemos fazer por amor a Cristo. Veja, quando você escolhe ter um encontro com Deus, quando você escolhe seguir a Jesus, você experimenta algo que Jesus sentiu. Você vai experimentar a solidão, você vai experimentar o sofrimento, a repreensão, o desprezo, a oposição, a contradição dos pecadores que em um determinado momento vão te abraçar e em outro momento vão te rejeitar e vão te apontar juízo, até mesmo a oposição satânica, diabólica. O discípulo querido precisará seguir o caminho da renúncia de si mesmo, da tentação. Você pensou que se conhecesse a Deus um pouco melhor, a tentação simplesmente se dissiparia como um pedaço de gelo derrete? Tenho novidade para você. A coisa pode ficar até mesmo pior. Humilhação, todo tipo de oposição virão em seu caminho. Mas aqui está o que eu quero que você entenda. Nós escolhemos carregar a cruz. Foi escolha nossa sermos discípulos de Jesus. Se por um lado Ele nos alcançou graciosamente, por outro lado, nós tomamos a decisão de seguir esse caminho. Ninguém aqui está obrigado, ninguém está aqui forçado. Você está aqui porque você se sente amado e você sabe que você estava perdido e você foi achado. Jesus diz para você: você tem que tomar a sua cruz. Meu amado, identifique-se com Cristo. Morra para si mesmo e sofra por Ele, porque a cruz foi feita para a morte e não para a vida. Todos nós sabemos que a cruz era um instrumento de suplício pelo Império Romano. Eles crucificavam os assassinos, os rebeldes. Eles crucificavam todos aqueles que eles achavam que não era mais necessários à sociedade. Era um instrumento de morte e não de vida. Todas as manhãs ao acordar, se você quer ser um discípulo de Cristo, você precisa se olhar no espelho e dizer: hoje eu fui chamado para morrer para o meu interesse próprio, para a minha autopromoção. Eu fui chamado para morrer para o mundo, para o diabo, para a carne e viver para Cristo. Jesus nos chamou para uma nova vida com Ele. Talvez você esteja dizendo: pastor, você está nos deixando infelizes. Se você está tentando nos encorajar e continuar com Deus esta noite, você não está fazendo um bom trabalho. Amados, seria fácil eu subir a este altar e simplesmente sair decretando, determinando vitória e bênção, que tudo vai dar certo, que você vai conquistar tudo, que Deus satisfará todos os teus desejos. Mas eu estaria te enganando, eu estaria te convencendo de um evangelho distorcido, açucarado,
palha seca, não pasto verdejante. O que Jesus te diz, e o que tem o privilégio de ser o porta-voz, é que você deve perder a sua vida para encontrá-la. É uma vida celestial, e que nós podemos alcançá-la aqui, receber os seus frutos aqui. Porém, você tem que estar preparado para dar a sua vida aqui também. Para atendermos ao chamado de um encontro com Deus, devemos carregar a nossa cruz. Devemos estar dispostos a carregar a nossa cruz. Até aqui, nós vimos que o chamado ao encontro com Deus, nós passaremos por uma crise de amor. Deveremos priorizar o amor a Deus sobre todos os outros. Nós vimos que nós teremos que carregar a nossa cruz. E a nossa cruz é um instrumento de morte para o nosso eu, para os nossos desejos carnais, para que o Espírito viva em nós. Mas em terceiro lugar, nós precisamos calcular o custo. Para fazer-se entendido, nessa passagem aqui, Jesus contou duas histórias, duas parábolas para ilustrar o que significa calcular o custo. Inicialmente, ele conta a parábola da torre, nos versículos 28 a 30. Jesus disse que primeiro é necessário se assentar e calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Amados, o mundo não tem nada além de desprezo pelo cristão indiferente. Aquele cristão faz de conta, o mundo não está nem aí para ele, não está preocupado, porque sabe que essa pessoa é igual aquele ditado, é um pé na igreja e um pé no mundo. Um discípulo descomprometido com a obra de Deus, o diabo está muito satisfeito com ele. O diabo ri daqueles que são presunçosos e irresponsáveis para com o chamado de Deus para com as suas vidas. Porque eles simplesmente estão vivendo o evangelho de qualquer jeito. Assim é o homem que constrói a sua torre sem fazer os cálculos corretos para saber se tem dinheiro para completá-la. Mete as mãos pelas pernas. Em seguida, Jesus contou a parábola do rei, versículos 31 e 32. Ele lança uma pergunta: qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Jesus mostra que não há como você ir à guerra sem avaliar o que você tem de armamento, de exército, porque senão vem o inimigo e desbarata, destrói, te derrota. E aí, depois dessas duas parábolas, no versículo 33, Jesus faz um resumo acerca da necessidade de calcular o custo do discipulado. Ele diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. A expressão renunciar a tudo que possui, significa literalmente, você precisa dizer adeus a tudo que você tem, ou você não pode ser meu discípulo. Pastor, quer dizer que agora eu não posso ter uma casa, eu não posso ter um carro, eu não posso ter uma família? Não é bem isso, queridos. O que Jesus está dizendo é que se você quiser ser seu discípulo, você tem que estar preparado para dizer adeus a qualquer coisa ou pessoa, que não há nada nem ninguém mais importante que ele na sua vida. É uma inversão. O que o mundo faz? O mundo diz: não, olha, em primeiro lugar é a tua satisfação, é a tua felicidade. Eu lembro bem de um supermercado que usou o que faz você feliz? Não é o que faz o seu próximo, é o que faz você. É você que tem que ser feliz, cara. O resto que se exploda. Mas Jesus investe. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Seja o último, porque você será o primeiro. É uma inversão. Vai na contramão do mundo, dos valores desse mundo. Imagine você entrando numa loja de roupas sofisticada e de repente seus olhos se voltam para uma roupa que é tudo o que você sempre sonhou.
Está lá o pastor Alex e encontra um terno. Meu Deus! É o terno dos sonhos. O tecido é uma textura agradável. O modelo daquela roupa é moderno e ao mesmo tempo é algo gracioso e atraente. As cores são vibrantes. E aí você imagina e sonha usando aquela roupa. E depois de pensar sobre isso por um tempo, você vê um pequeno pedaço de papel pendurado naquela roupa. O teu pesadelo. O preço. E você olha, e logo a tristeza vem ao seu rosto. Você ainda quer aquela roupa? Você está preparado para pagar o preço? Provavelmente não. Queridos, muitos na caminhada cristã se decepcionam com a igreja, se decepcionam com outros irmãos, se decepcionam com o ensino, com a doutrina, mas jamais nós vamos nos decepcionar com Jesus. Meu amado irmão, se você deseja uma vida abençoada, se você deseja um encontro com Deus, você tem que seguir a Jesus, porque esse Jesus é aquele que age de forma sobrenatural, é aquele que realiza milagres, é aquele que tem chamado você para o encontro com Deus e para pagar o preço. Há um custo. Anteriormente eu falei acerca de Charles Thomas Studd. Esse jovem, antes de seguir ao campo missionário, ele deu a sua fortuna. Ele recebeu uma grande herança do seu pai, e toda aquela fortuna ele dividiu. A primeira parte foi para o exército da salvação, a segunda parte ele entregou para os orfanatos de George Miller, e o terceiro ele entregou para a missão para o interior da China. E quando ele estava no campo missionário, sofrendo as muitas lutas para conduzir vidas a Cristo, ele disse: se eu morrer, morri, amém, quem se importa? É por Cristo e pelo seu reino. Infelizmente, amados, quase não vemos isso hoje, mas é exatamente isso que Cristo nos pede, essa vida de entrega, essa vida de sermos discípulos verdadeiros de Jesus. Se Jesus é Deus e morreu por você e por mim, Ele que se sacrificou por amor a você, não há sacrifício grande demais que eu e você possamos fazer por Ele. Um outro missionário, bem conhecido, Jim Elliot, um missionário que foi morto, quando tentava evangelizar uma tribo indígena, aqui no Equador, na América do Sul, ele disse: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele deixou a comodidade da sua terra natal, dos Estados Unidos, ele deixou o convívio dos amigos e até mesmo da família, e foi levar o evangelho a uma tribo ainda não alcançada. E ele, juntamente com outros jovens missionários, foram mortos. O mais interessante é que anos depois, a sua esposa volta novamente àquele mesmo lugar, com uma nova equipe missionária. E aqueles mesmos índios que outrora haviam tirado a vida do seu esposo, agora confessavam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e se tornaram discípulos de Jesus. Da primeira vez que eu vi o testemunho da obra missionária de Jim Elliot, eu me lembrei de Paulo, porque Paulo, ele presenciou e participou da morte de Estevão. E alguém poderia dizer assim: esse homem terrível, além de participar da morte de Estevão, um grande homem de Deus, ele ainda saiu em perseguição aos cristãos. Mas Deus tinha uma obra na vida de Saulo, e o transformou no grande missionário que foi Paulo. Amados, todos nós talvez tenhamos aqui histórias adversas, tristes, horríveis, acerca do nosso passado. Eu tenho, mas o que eu olho não é para esse passado negro, porque eu sei que ele foi lançado no mar do esquecimento. Os meus pecados foram perdoados, e eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus.
E é isso que Deus fez com cada um destes que aqui se encontram. E Deus continua fazendo porque Ele não mudou. Deus continua buscando discípulos, verdadeiros adoradores. Alguns de vocês estiveram seguindo Jesus, mas talvez em meio às dificuldades, ou mesmo diante da prosperidade, o abandonaram, ou esfriaram na sua caminhada. Talvez você ficou com dúvidas ao enfrentar uma crise de amor, ficou amedrontado em ter que carregar a sua cruz, concluiu que calculou mal o custo de seguir a Jesus. Todavia Jesus te diz: se queres me encontrar, deves ser meu discípulo. Se você quiser ser salvo esta noite, você que está aí nos acompanhando pelo nosso YouTube, se você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, arrependa-se de seus pecados e creia, abandone seus pecados e confie em Cristo. Se você é um desviado, se você ouviu o chamado esta noite, confesse os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. Venha ao Senhor esta noite. Se você é um crente que foi salvo há muitos anos e se sente derrotado, sem esperança, e sabe que há algo errado em sua vida, Deus, o Espírito Santo, deseja restaurar a sua comunhão com o Pai. Como está a sua vida? Tem havido um amor desordenado? Há uma relutância em sofrer com Cristo? Ou você tem pensado em desistir por não se sentir preparado para pagar o preço? Deus deseja que você tenha um encontro com Ele nessa noite. Há alguém aqui no templo, na sua casa, que está nos acompanhando aí no YouTube, que dirá: eu ouço o chamado de Cristo para ser seu discípulo, para encontrá-lo. E eu estou calculando o custo, e eu estou indo agora, eu não posso adiar mais essa minha decisão. Se você é essa pessoa, onde quer que se encontre, venha a Jesus. Não há outro caminho, somente Jesus é aquele que te conduz para a vida eterna. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Se no meio da caminhada você olhou para trás, você ficou enamorado pelos pecados, se você desejou retroceder, Jesus está te dizendo: não faça isso. Isso vai te conduzir à morte, à separação eterna com Deus. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor, que para muitos pode parecer uma palavra dura, difícil, até mesmo loucura, meu Deus, é palavra para salvação, para libertação, para cura, para restauração de todo aquele que crê. Por isso, ó Deus, eu te peço, faz-nos, Senhor, verdadeiros discípulos de Cristo, que possamos pagar o preço, que possamos calcular o custo e ir à frente, avançarmos, prosseguirmos para o alvo. Não venhamos a nos atemorizar diante das lutas, dos obstáculos, mas que possamos, ó Deus, ser fiel até a morte. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos e filhas. Renova, Senhor, o desejo de andar nos teus caminhos, de ser verdadeiros discípulos teus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus.